Olá, tudo bem? Começando mais um Resistência Francesa, direto de Paris, Márcia Camargos. Paris hoje é a capital mundial anti-bolsonarismo, né? Depois do incêndio na Amazônia, esse fogo todo rolando tem até presidente que é contra o Bolsonaro aí na França, é isso, Márcia? Pois é, Haroldo. Aqui não está fácil ser brasileiro nesse momento, né? E muito menos brasileira, depois desse último ataque que o Bolsonaro fez. A primeira-dama, a esposa do Macron, que é 24 anos mais velha do que ele, e, enfim, foi algo assim muito comentado, muito mal visto, e que suscitou uma onda de solidariedade à primeira-dama Brigitte Macron, mesmo aqueles que não estão muito de acordo com essas políticas neoliberais do governo, acabaram empenhando a sua solidariedade, porque realmente é algo que acabou ofendendo todas as mulheres. Isso aí realmente parece que saiu inclusive da pauta, né? Ou seja, a pauta grave do momento é o desmatamento que foi iniciado aí com o Dia do Fogo, no dia 10 e 11 de agosto, que os fazendeiros e sei lá o que, lá da Amazônia, né, os grileiros e tal, atearam fogo em áreas, muitas áreas de reserva, inclusive. É, foi um incêndio criminoso, ou seja, tem uma organização, aparentemente tem uma organização, inclusive via WhatsApp, para atear fogo ao mesmo tempo, anúncio em jornal, uma movimentação absurda, fez uma nuvem de fumaça que cobriu a cidade de São Paulo, que está a 3 mil quilômetros quase da área do incêndio. Realmente é um troço assustador, demorou 15 dias para chegar aqui em São Paulo. Você não tem ideia um pouco menos, na verdade. Demorou uma semana para chegar aqui em São Paulo. Você não tem uma ideia de como isso aqui ficou escuro, mas tenho certeza que você deve ter lido bastante sobre isso. Vi Mas fotos. você tem parentes aqui que moram em São Paulo, mas é um troço assustador que esse incêndio tenha chegado até aqui. E essa é uma ideia geral, assim, na verdade não está pegando fogo só na Amazônia. Hoje eu vi relatos de incêndio aqui do lado da área da Serra do Japi. Não tenho como checar o grau da coisa, mas a ideia de que as florestas podem ser desmatadas ganhou. Pode ser ateado fogo e a polêmica que devia ser essa virou, graças a mais uma manifestação misógina e irresponsável do Bolsonaro, uma crise diplomática por conta do desrespeito à mulher do chefe de Estado francês, que, enfim, estou falando sem parar, mas fala aí. Não, mas Como é é que, verdade, como é que aparece esses aí? Porque assuntos aqui estão me todos. parece muito mal. Esses assuntos estão todos meio interligados, né? Eles vinham com essa questão da Amazônia muito preocupados e foram assim pegos de surpresa quando já achavam que as coisas não poderiam piorar. Veio esse ataque gratuito à honra, né? Enfim, do próprio Macron. E a comunidade brasileira toda reagiu, porque muitos pensaram, até se questionaram se não haveria até problemas, retaliação do próprio, enfim, sistema francês, ou mesmo os amigos, os maridos, as pessoas francesas, assim, de que forma que eles iriam ver, né, essa questão, tanto que recentemente um grupo de brasileiras em Paris, tem um grupo de Facebook, com mais de 4 mil pessoas, eles fizeram um abaixo-assinado repudiando esse ataque, dizendo que o governo misógino, racista do Bolsonaro não nos representa, e a ideia é levar essa carta depois, com um buquê de flores, um pedido de desculpas, para Brigitte Macron. Esse pessoal está tentando um encontro, né, uma reunião com aí a assessoria da Brigitte Macron, porque também é uma forma não apenas de prestar solidariedade a uma mulher assim injustamente agredida, gratuitamente, mas expor esse lado tão extremista e tão abrupto do Bolsonaro. É uma Então forma de são aproveitar mulheres brasileiras, essencialmente, que estão organizando esse mulheres abaixo-assinado? brasileiras, grupos de mulheres brasileiras, essencialmente, mas tem, assim, agora isso está se espalhando, foram esses grupos que tiveram iniciativa, agora qualquer um pode assinar, e também hoje no Le Monde próprio havia uma série de
artigos a respeito. O próprio Paulo Coelho se manifestou e o jornal disse... O escritor Paulo Coelho, e o jornal falou que várias personalidades e moradores têm, assim, se manifestado de uma forma, dizendo que estão envergonhados, né, e que a Brigitte Macron ficou muito sensibilizada com toda essa reação de apoio que ela teve. Você sabe que o embaixador brasileiro, na época que eu vivi, eu fui correspondente na Europa, nos anos 90, o embaixador era o Marcos Azambuja. E ele fez uma declaração dizendo que são necessárias um pedido de desculpas do governo brasileiro a Brigitte, né? A mulher do Macron, que esse é o título, mas é a Brigitte. E o Marcos Azambuja não é do governo petista, é do governo fernandista, Fernando Henrique, né? Já o atual embaixador francês disse o seguinte, eu vou ler aqui para não correr o risco de distorcer o que ele disse, tá bom? Vamos combinar que o primeiro mau passo foi dado por Macron. O embaixador brasileiro atual se chama Luiz Fernando Serra. Não sei se você conhece ele. Você conhece? Não. Não pessoalmente. Vamos combinar que o primeiro mau passo foi dado por Macron, quando mandou uma mensagem sobre a Amazônia que tinha de tudo menos solidariedade. Para não me deter nas palavras textuais. Hoje ele teve cuidado de falar que Bolsonaro não tinha dito a verdade. Contornou um pouco a gravidade da frase anterior, em que o Macron chamava ele de mentiroso, né? O que me parece ser uma diferença bastante pouco sutil entre ele não disse a verdade e ele é mentiroso, mas nós não mudamos uma linha do Código Florestal que é de 2012. Por que acusar Bolsonaro desses incêndios? Para os franceses faz sentido não acusar o Bolsonaro dos incêndios? Faz sentido achar que o Bolsonaro não é mentiroso? Tem alguém defendendo o Bolsonaro na política francesa? Não que eu saiba, Haroldo, de maneira nenhuma. E o Bolsonaro, enfim, essas declarações, inclusive também, o embaixador tinha ido na televisão falado que aquilo era uma espécie de um neocolonialismo, porque o Macron tinha dito que faria da questão do incêndio da Amazônia um dos temas principais da reunião do G7, então ele falou, é um absurdo você fazer uma reunião em que o Brasil vai ser discutido sem convidar nenhum representante brasileiro. Agora, de qualquer maneira, uma coisa é o Macron dizer que ele não falou a verdade. É um absurdo. O governo brasileiro parece ter feito por merecer esse absurdo. Não o Brasil. Certeza, não, com certeza, isso sem dúvida alguma. Agora, de qualquer maneira, independente de qualquer coisa, se ele disse que ele faltou com a verdade, que de fato faltou, aí você ataca a esposa dele, quer dizer, é algo assim completamente fora de qualquer, enfim, algo assim muito indigno de um chefe de Estado, né? Tanto que o Macron imediatamente veio dizer que espera que um dia os brasileiros voltem a ter um presidente à sua altura, dando uma bela alfinetada no Macron, no Bolsonaro. Agora, a rigor, o Macron está sendo ótimo para o Macron, né? Porque ele ganhou um inimigo que 100% da população francesa está do lado dele. E, com certeza, ele está capitalizando bem toda essa questão, porque a gente sabe, vem conversando aqui nos nossos programas, que a questão ambiental é uma preocupação enorme aqui na França, né? Inclusive, os nossos amigos Gilets jaunes, tudo aquilo, os coletes amarelos, tudo aquilo começou por conta dessa transição ecológica, enfim, da transição energética. E quando, então, a gasolina e tudo seria cobrada mais cara para conseguir pagar essa transição, para ter, enfim, uma energia menos poluente. Então, é algo assim que fala muito aos franceses e teve, inclusive, na segunda-feira, uma grande manifestação em frente à Embaixada Brasileira, algo inédito, porque eles proíbem os grupos que estão aqui há anos protestando contra, desde o golpe que houve, né, que o impeachment, depois prisão do Lula, etc., sempre se pede
para fazer manifestação em frente ao consulado, em frente à embaixada, em frente ao Ministério do Interior, quando veio uma equipe brasileira para negociar aí, com os empresários franceses, mas isso é sempre negado, porque é uma área de segurança máxima. E por causa do Vigipirate, que é o programa antiterrorista aí, que ainda está vigente aqui na França, eles jamais concedem. Por isso, a minha surpresa quando, no final, houve assim, tinham mais de 400 pessoas, a partir das 2 horas da tarde, gritando ali contra enfim, os incêndios, e, ao mesmo tempo, aproveitou-se para gritar fora Bolsonaro e liberdade para Lula, preso político. A polícia, que não deu autorização, de fato, para essa manifestação, que eu já expliquei aqui que a gente é preciso pedir autorização, eles concedem sempre, mas, em geral, mantenham numa pracinha próxima, nunca diante, mesmo porque ali é até perigoso, porque tem uma faixa de verde e depois 2 avenidas ali, 2 corredores, assim, as pessoas acabavam ocupando as faixas da avenida e tudo, os carros de alta velocidade, então até por isso é perigoso, mas a polícia fez vistas grossas porque esse é um tema caro aos franceses e, como você disse, o Macron está capitalizando. E para você ter uma ideia, eu fui no fim de semana ver essa exposição Nós, as Árvores, na Fundação Cartier, onde, inclusive, a fotógrafa naturalizada brasileira, a Cláudia Andujar, vai inaugurar em 12 de dezembro uma exposição. Põe mais para o meio da tela, Márcia, para o pessoal ver melhor. Aham. Tá vendo? Não, são fotos super coloridas e lindas, né? Assim, ela tem um trabalho muito, muito respeitado, né, sobre os Yanomami, mas, enfim, a exposição vai ficar até novembro e ela tinha tido uma baixa de público. Eu fui no fim de semana, haviam filas quilométricas, justamente eu conversei com ali um atendente, ele falou, não, a questão dos incêndios da Amazônia ressuscitou, né, esse interesse, e o público aumentou, ou seja, é algo que se fala 24 horas aqui, na televisão, nos jornais e nas ruas. Se você é brasileira, você tem que explicar, enfim, é uma questão assim que está muito sensível. Agora, o Bolsonaro disse que não aceita o dinheiro do Macron e do G7 se o Macron não pedir desculpas. Me parece que está meio longe da possibilidade desse dinheiro chegar aqui, pelo jeito. Com toda certeza, né? Eles ofereceram 18 milhões de euros para essa luta contra os incêndios, e o que dizem é que se alguém tem que pedir desculpa a outra pessoa, seria o Bolsonaro pedir desculpas ao Macron e à Brigitte Macron pela grosseria, pela falta de diplomacia, enfim, não tem muito nem o que a gente adjetivar ali, essa maneira tão indelicada, né, que ele tratou o casal Macron. Que foi algo, inclusive, logo que ele foi eleito, alguns questionavam essa história dela ter 66 anos, ou seja, 24 a mais do que ele, e ele imediatamente colocou. Se fosse ao contrário, né, se fosse eu tão mais velho do que minha esposa, não haveria problema, como, inclusive, o Bolsonaro, ele deve ser pelo menos 30 anos mais velho do que a Michelle, não sei exatamente, ele tem, acho que 64 anos, eu acho que ele é da minha idade, e ela deve ter 30 e poucos. Eu vou ver aqui e te digo exatamente quantos anos tem o Bolsonaro. Ele é de 55. Ele tem a minha idade, 64. Ele é de primeiro. Ele é de julho, então ele tem 64. E a Michelle. Vamos ver aqui a idade da Michelle exatamente para a gente não. Michelle Bolsonaro. Eu devia ter visto antes, mas vamos aqui porque a gente não pensou que ia falar disso. Michelle Bolsonaro, ela nasceu no dia 22 de março de 82. Então ela tem 39 anos, é isso? 37 anos. 37 anos. Então ele tem 64. Qual é a diferença? Ela tem 37. 27 anos a diferença entre eles. Pois é.
é maior do que os 24 anos de diferença, ou seja, para o homem pode e para a mulher não. E sendo que a Brigitte Macron é uma mulher extremamente ativa, elegantésima, magrinha, enfim, simpática, e ela é uma grande conselheira e companheira do Macron, né? Sempre foi. Então, é algo... Muita gente atribui o sucesso dele à capacidade política dela, inclusive, né? Com Não, certeza. não é que ela está por trás, mas é que eles atuam juntos e, digamos que ela é parte do sucesso do Macron. Com certeza. Ela é muito discreta, ela não quer aparecer assim, mas os bastidores, isso é unânime, todo mundo diz que ela é assim, não seria assim eminência parda, mas ela é uma pessoa assim, muito equilibrada, sensível, e parece que o Macron a escuta muito. Inclusive nessa crise toda que teve aí dos coletes amarelos e tudo, alguns jornais pontuaram aí que ela pegou firme ali e um pouco colocou o Macron na linha. Foi quando ele estava meio, o governo dele parecia que ia desandar, e, no entanto, não, ele conseguiu recuperar o prestígio e conseguiu tomar as rédeas de volta. E dizem que muito foi graças a ela. Ô, Márcio, a gente falou bastante do incêndio na Amazônia e nos incêndios no Brasil, mas tem um outro incêndio que preocupa o Macron, que do ponto de vista de escala, muito menor, mas que gerou uma contaminação de solo grave em Paris, que é o incêndio da Notre Dame. Por quê? Não sei se vocês, os internautas, lembram, acho que é legal de recontar, porque já faz um tempo. O teto da Notre Dame era suspenso por uma liga metálica em que tinha muito chumbo, certo? E esse chumbo foi para os ares com incêndio e foi para o solo também. A parte que ficou física foi retirada já, mas aqui foi para os ares, se espalhou por Paris. Não está só na Île-de-France, né, que é o centro da cidade de Paris, mas está também no entorno. Como é que está isso aí? Quais são os problemas atuais com esse processo de descontaminação que parece que é grave, né? Ou seja, as pessoas que moram no entorno da Notre Dame, nas proximidades, estão vivendo com quantidade de chumbo muito acima da normal, né? Exato, Haroldo. Esse incêndio, que foi dia 15 de abril, né, como você colocou, liberou assim 400 toneladas de chumbo, inclusive aquela agulha que tombou, ela era basicamente feita de chumbo, que era muito usado na época da construção, e ela, enfim, esse chumbo, ele, depois de queimado, né, ele foi para o ar e depositou no solo, numa área em torno assim, de 800 metros quadrados, em torno da catedral. E há todo um trabalho, inclusive os trabalhos de restauro foram suspensos, eles foram suspensos no dia 25 de julho e retomados recentemente. Depois de todo esse trabalho de descontaminação, né, eles usam tanto assim, lavam com jato de água bem forte, como também utilizam uma espécie de uma geleia que colocam no solo e as partículas grudam nessa camada, depois retiram essa camada e, enfim, para descontaminar essa área, porque havia ali uma quantidade muito superior ao admissível, e a gente sabe que o chumbo, né, pode causar desde má formação fetal até câncer a médio e longo prazo, então é algo muito preocupante. As escolas e creches ali dos arredores também foram fechadas para serem descontaminadas, para receberem agora as crianças de volta, porque a gente sabe que a gente está aqui no período de rentrée, ou seja, volta às aulas, tudo começa a funcionar de novo em Paris depois das férias de verão, né, que tudo fica muito parado e agora a cidade retoma o seu ritmo normal. Ou seja, esse trabalho está sendo feito ainda, de Ainda está sendo descontaminação. feito, né? O grosso dele já foi realizado durante esse período que ficou fechado, de julho a agosto, mais ou menos um mês, e as pessoas reclamaram, inclusive os sindicatos que exigiram que os trabalhadores fizessem o intervalo, porque esses trabalhadores estavam, principalmente os operários, trabalhando na restauração, estavam expostos a essa contaminação.
E os sindicatos, então, pressionaram para que isso tudo fosse feito e exigiram maior transparência, porque e orientação até ao público, né? Porque as pessoas, os turistas gostam muito de passar ali perto para ver a Notre Dame ali contundida e os trabalhos de restauro, e nem eles são avisados, não há avisos, placas de que aquela área toda ainda está bastante contaminada. Quer dizer, para quem passa só, talvez não seja tão problemático, mas para quem mora ali, para os trabalhadores que estão nos, enfim, nessa reconstrução da catedral, é realmente preocupante. É, o... Mas o Macron acusou as ONGs de terem posto fogo na catedral, não? Uma boa ironia que você Acho que fez. não, né? Não. É, porque voltando ao tema do Brasil, é um jogo de palavras num esquema vai que cola, né? Primeiro acusa as ONGs, daí agora rolou uma fake news no WhatsApp acusando o MTST, que é do Boulos, de estar por trás disso, ou seja, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o movimento das cidades de São Paulo, os casos. Quer dizer, é um vai que cola, assim, para ver se disfarça o grande crime que foi cometido, né? Um crime contra a humanidade, porque a Amazônia, de fato, está no território nacional, mas ela não pode ser disposta como se não tivéssemos vizinhos, como se não tivesse países vizinhos que foram incendiados, como a Bolívia, né? O que a Bolívia tem a ver com essa loucura do Bolsonaro? Nada. Essa ideia de que não tem fronteira, que não tem limite, que posso fazer o que quiser dentro da minha casa. Imagina se você está numa casa e dois vizinhos resolvem atear fogo nas próprias casas que estão do lado. E daí sua casa fica coberta de fumaça, correndo o risco de pegar fogo também sem você querer e tal, mas está dentro da propriedade deles, pode fazer o que quiser. Tem Não, limite e para a própria isso. população hoje mesmo na televisão, aí o principal canal, BMFTV de notícias, eles mostraram um correspondente em loco falando de Roraima, né, que e as cidades ali ficaram irrespiráveis, todo mundo com problema de pulmão, de saúde, de vista, então é algo assim que além de matar toda a fauna e flora, e afeta a saúde das pessoas, né, e a economia. E eu agora lembro disso, essa mania da queimada é muito antiga. No começo do século XX, em 1914, o Lobato publicou um artigo que causou muita polêmica, chamado A Grande Praga, Monteiro né? Lobato, é isso? Monteiro Lobato, a velha praga, denunciando aqueles caboclos ali que punham fogo punham fogo ali no mato para fazer roça de milho e feijão, mas era assim, eram proporções muito menores, mas de qualquer maneira ele já dizia que aquele Vale do Paraíba ficava assim ardendo em chamas. Agora você imagina isso numa proporção multiplicada por dezenas, Mil. centenas, milhares de vezes, o que acontece? E assim, a queimada como método de criação de pasta e tal, de fato é muito antiga, de áreas cultiváveis e tal, mas existe e essa que o Lobato denunciava já se tinha em 1914 consciência do desastre ambiental que era e, consequentemente, o desastre produtivo. E hoje o Sim, Vale do Paraíba é uma das áreas menos produtivas do totalmente. ponto de vista agrícola do estado de São Paulo, né? Então, 100 anos depois, o que sobrou das fazendas que foram feitas lá? Se tivessem pensado alternativas na época, talvez a gente comesse coisas produzidas no Vale do Paraíba mais do que come hoje em dia, que fica entre os dois grandes centros urbanos do país, Claro, né? porque empobrece o solo, mata todos os animais menores e no meio daquela mata tem madeira nobre, que acaba ardendo também e indo embora Também no fogo. jogada fora, que é a queima de patrimônio. E, voltando ao Lobato, ainda em 1914, a reconstrução disso é quase impossível, né? Porque envolve interesses,
envolve trabalho e tal, sem reforma agrária, sem essas coisas, não funciona. Então, na verdade, é um combo de devastação que é, como você disse, é multiplicado por 1000 e com impactos muito além daqueles locais que o Lobato percebia. Agora, que assim, essas coisas a gente não pensa na cadeia de acontecimentos. Hoje a gente tem que trazer comida de áreas muito mais longe do que São Paulo. Como é que essa comida vem? Vem de caminhão. O que significa? Queimar mais combustível fóssil porque foi queimada a mata lá atrás. Então tem uma cadeia de desastres ecológicos que não se encerra naquele momento. Então, sei lá, se chover hoje e acabar o incêndio colocado no Dia do Fogo na Amazônia, que ainda é um incêndio que está tendo que ser combatido, não vai resolver o problema do que foi perdido. O que foi perdido, foi perdido. Perdido, né? Mas isso esperemos que desperte uma consciência ambiental, de fato, e que as coisas mudem, porque... A gente só pode encerrar o programa nesse clima mesmo. Bom, queria agradecer mais uma vez a você, internauta, que veio até aqui, que compartilha o nosso conteúdo, que segue a gente no YouTube, já clicou no sininho, já clicou no joinha, se não clicou, faz isso agora. Compartilha esse conteúdo com seus amigos, eu acho que é importante a gente espalhar notícias e informações de confiança, como a que a gente produz aqui no Opera Mundi, com o apoio dos internautas que fazem a assinatura solidária em www.operamundi.com.br/apoio. Se você está no exterior, também uma outra plataforma bem interessante é usar o Catarse. Catarse, catarse.me/Operamundi, porque, enfim, alguns cartões de créditos internacionais não aceitam na outra plataforma que eu passei. E também, quem assistiu ao vivo pode fazer a doação no Superchat, na estreia desse programa, como de outros programas, como 20 Minutos com Breno Altman. E queria agradecer todo mundo que apoia a imprensa independente, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa ter uma imprensa independente cada vez mais forte para fazer frente tanto às fake news difundidas nos grupos de WhatsApp quanto às fake news difundidas pela grande imprensa. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Márcia. Acho que o programa de hoje foi muito importante para quem acompanha essa polêmica entre Bolsonaro e Macron, para entender como que a França está vendo isso nesse momento, tá certo? Um grande abraço e até mais. Até, Haroldo.